Fala galera, beleza? Então nesse vídeo fica essa dica. Se você está com problema de vazamento em telhado, seja telhado de ferro, telhado de Eternit, tá? Seja nos parafusos, que também é uma solução, ou no caso aqui da minha aplicação mais especificamente, ela vai ser em duas situações. Uma, vazamento entre telhas de ferro. Quando você faz um máximo de aproveitamento da telha de ferro, o que acontece? Ou seja, na hora de sobrepor uma sobre a outra ali, fazendo o máximo aproveitamento da telha, vai ficar só uma beiradinha sobre a outra. Geralmente, isso não vem a ser um problema para a maioria das situações de chuva. O que eu estou dizendo na maioria das situações de chuva? É que tem a chuva que vai chover e vai ter pouco vento, nunca vai ser um problema isso. Agora, quando dá chuva com muito vento, ventania, a água que cai na telha por conta do vento, ela sobe na beiradinha e acaba pingando, tá? Por exemplo, aqui no barracão que eu tô, é desse tipo de telha. A grande questão é que, tipo assim, para você não ter esse tipo de problema quando for fazer um telhado, o que se recomenda? Que você sobreponha 2 gomos da telha, aí nunca vai vazar, tá? Só que o que acontece nesse sobrepor 2? É que, por exemplo, uma telha normal ali de Eternit, você consegue quase um rendimento de 1 metro quadrado. Se eu sobrepor um gomo, esse rendimento vai cair para 0,75 metros quadrados. Ou seja, 2 telhas, uma do lado da outra, vai render 1,5 metro. Quando você utiliza o máximo dela, vai dar 2 metros. Aí fica a critério de cada um. Então, isso daqui já entra como uma solução para esse problema, que é o seguinte: na junção das telhas aqui assim, ó, do telhado, aquelas ondinhas da telha, onde vai entrar água ali, você vai precisar disso daqui. Isso aqui é manta asfáltica, tá? Isso aqui é um rolo de 30 centímetros. Compensa mais comprar esse e depois você dividir, tá? Fazer os menorzinhos, vai sair bem mais em conta. Dá para você fazer uns 4 de uns 7 centímetros já resolve. Aí você vai lá na telha, você vai colar sobre a telha de cima, pegando a telha de baixo. Resolveu o problema do vazamento, tá? Outra situação, que essa aplicação aqui da manta asfáltica é excelente, tá? Que é a questão do rufo. Deixa eu pegar uma madeirinha só para exemplificar. Mas a maioria dos telhados, seja de ferro, seja de Eternit, quando ele chega no cantinho da parede, dependendo do telhado, vai ser colocado o rufo assim, né? Tá? O rufo. Aí o rufo ele fica pegando uma parte da parede, e o rufo ele joga aqui em cima da telha. Aí não tem problema de vazamento. O problema de vazamento aqui é que quando chove, cai água aqui na beiradinha e obviamente vai escorrer. Uma alternativa sem ser isso, que é mais comum de se utilizar, é o Vedacalha. Aí você passa o Vedacalha ou o silicone, aí ele pega da parede e pega aqui em cima da calha. E você faz a vedação desse cantinho, tá ok? Óbvio, isso daqui tem que estar fixado, parafuso, bucha, rebite. E faz essa vedação. Aqui mesmo, a primeira vez que eu fiz e tal, eu utilizei o silicone, mas coisa de mais ou menos uns 2 anos depois, já começou a dar infiltração de água no cantinho da parede. Porque, enfim, o silicone ele fica exposto e, obviamente, exposto ao sol e tal, ele vai acabar ressecando, chega um ponto que ele solta da parede. Aí é a hora que chove e vai escorrer pelo cantinho da parede. Aí isso daqui também é uma alternativa. Porque daí aqui, ó, com um pedacinho também, mais ou menos 7, 8 centímetros, já vai resolver. Porque aqui não é importante ligar um no outro. O importante aqui, ó, é que você pegue uma parte grande da parede e vai colar dessa maneira. Aqui precisa ter uns 2 centímetros de sobreposição, mais ou menos, tá? Sobre aqui. Aí na questão de, mas isso daí é só pegar e aplicar. Cara, existem situações, tem gente falando assim,
aplica direto isso, mas eu fiz como recomendado. Que é tipo assim, existe também um prime para esse tipo de coisa aqui, ó. É prime para manta asfáltica. Se você for comprar manta asfáltica, provavelmente o mesmo vendedor ele vai estar vendendo também esse prime. Isso daqui é uma espécie de uma tinta. Ela vai ser utilizada como fundo. E isso daqui é um negócio, ele é bem grosso, é um negócio muito fácil de aplicar, ou seja, você passou uma demão, ele já dá aquela cobertura. Isso daqui rende, em média, rende ali 2 metros quadrados. Só que para essa finalidade, a gente vai fazer umas tirinhas de 8 centímetros. Ou seja, 1 litro desse daqui deve render algo em torno de linear, cara, uns 30, 35, até uns 40 metros linear, tá? Fazendo uma linhazinha ali de uns 8 centímetros. Pra vocês terem uma ideia, eu peguei mais ou menos metade aqui, que tá metade porque eu fiz a aplicação já lá no telhado. Eu fiz a aplicação que eu vou aplicar no telhado, tem aqui do outro lado, que também é um telhado de ferro. Primeira vez foi feito com silicone e agora ele começou a desgrudar da parede. E agora vai ser aplicado o prime igual fez nesse que eu estou aqui. Cara, nunca mais vazou. Gostei muito e mesmo depois de um ano tá perfeitinho lá, colado, não descolou nada, essa camadinha de alumínio está em perfeitas condições. Aí, enfim, a recomendação, maneira ideal de se fazer, utilize o prime, tá? Aí você passa, vai fazer aqui a aplicação do prime, como se fosse uma tinta, ele vai servir como um fundo, ele vai ajudar a aderência a ficar muito melhor. Você passa, é recomendado que se espere ali de 6 a 12 horas na aplicação, mas com 6 horas, dependendo do dia, cara, vai estar bem, bem seco e no ponto de fazer a aplicação da manta asfáltica, ok? Aí, como que eu faço? De manhãzinha eu já aplico o prime, quando é depois do almoço eu já posso aplicar a fita. A fita em si, essa fita em si, ela é muito autoadesiva, tá? Ela é muito autoadesiva. E ela vai ser melhor ainda de fazer a aplicação, até por isso eu estou dizendo, deixa para a parte da tarde, porque no lugar se tem incidência de sol, vai estar um pouco mais quente. Isso daqui, ó, é uma espécie do piche. Isso daqui grudou lá, com o calor ajuda mais ainda. No frio pode ser um problema. No frio até se recomenda que tem uma aplicação de calor por cima. Na hora que você colar, se você tiver um soprador térmico, conseguir passar para dar uma ajudada ali. Mas eu prefiro fazer assim, eu deixo para fazer na parte da tarde que o sol vai estar mais quente, vai ter incidência no local. E aqui cola que é uma maravilha. Aí na hora de colar eu divido mais ou menos assim, ó, deixando só uns 2 centímetros sobre o rufo e uns 5 centímetros mais ou menos sobre a parede. Aí você cola aqui, cara, e resolve, tá? Resolve, fiz, aprovado, muito aprovado nesse barracão aqui, resolveu a situação. Isso daqui então é excelente ainda, porque vamos supor, se a parede estiver retinha na hora de você colocar o rufo, beleza, o rufo ele fica retinho ali também. Mas se a parede não estiver muito legal e tal, para acertar o rufo ali é uma tristeza. Então, por mais que a parede esteja um pouco irregular e tudo mais, na hora de colar a fita, você resolve isso tranquilamente, tá? Aí você vai, na hora de fazer a aplicação, é muito fácil. Porque daí tem a película aqui dele, ó. A película, você remove a película, cola e você vai puxando a película e colando a fita, ok? E isso daqui, quanto mais calor fizer depois, melhor a aderência, ok? Aí, enfim, na hora que vai fazendo a aplicação, aí depois eu recomendo, você pegue um paninho, pode ser um paninho depois, e você passe por cima, assim, ó, tá? Para dar aquela grudada boa. E não desgruda mais, já se resolveu mesmo. Outra aplicação também na relação de vazamento é questão de parafuso de teleeternite. Eu tenho também aqui um telhado que é teleeternite. E geralmente, telhado teleeternite, a gente vai montar ali sobre uma estrutura de madeira, vai colocar o parafuso. Com o tempo, pode ser que
ceda um pouquinho, a telha ela fica um pouco mais velha por conta de aquecer e tal. O parafuso ele vai dar uma afrouxadinha e ali vai começar a entrar água pelo parafuso da telha Eternit. E parafuso de telha Eternit, de uma maneira geral, aquela borrachinha que vem nela, que na verdade é um plástico, cara, você acertar o ponto que não vai ter vazamento ali é complicado. Se você aperta um pouquinho mais, ele afunda a telha Eternit e quando chover acumula água em volta do parafuso, vai entrar. Se você apertar pouco, vai entrar água por baixo. Aí a primeira solução que eu tentei para isso também foi o próprio silicone. Eu passei silicone em volta do parafuso, resolveu por um tempo, mas com menos de um ano ele acaba tipo meio que ressecando esse silicone e volta a ter vazamento. Solução: novamente, cortei a fita aqui com 7 centímetros, só que dessa vez eu precisaria de quadradinhos de 7 por 7. Aí eu vou em cima do parafuso e colo essa fita. Tá? Também apliquei o prime em volta do parafuso, é só aplicar ali em volta e colei, tá? Nunca mais vazou, tá em perfeito estado. Tem até o vídeo no canal aí a respeito de vazamento, parafuso telha Eternit. Essa foi a melhor solução, tá ok? Essa é a marca dessa. Às vezes a pessoa vai falar, mas é marca e tal, não sei, é marca boa. Eu vou dizer que assim, essa eu gostei. Tá? Eu gostei, eu acho que mesmo que seja de outra marca, não deve variar muito, é a mesma situação. Então isso aqui é uma fita de alumínio com uma camada de piche, eu acho que é piche que seria isso daqui. Aí, meu amigo, isso aqui resolve para essas situações. Outra aplicação que tem também, para isso daqui, é se acontecer de trincar uma telha Eternit. Se der trinca e tal, aí como que faz? Mesma coisa, aplica o Prime, recomendo nessa situação muito mais ainda que se aplique o Prime, e coloca a fita. Tá? Aí essas fitas você encontra nas mais diversas medidas. A questão é que, por exemplo, ou eu compro, eu acho que as medidas que eu encontrei para comprar ou era 15 ou 30, tá? Lembrando que, tipo assim, se eu comprar 30, ela é bem mais barato do que eu comprar duas de 15. Então, até por isso. E também na questão de aí cada um ver o tamanho da sua necessidade. Porque daqui eu posso tirar uns filetezinhos de 7, de 8, de 10, de 15, se for o caso. Mas para cada situação vai ter uma necessidade de tamanho, tá ok? Mas fica essa recomendação. Na hora de cortar aqui, cara, existe um método que tem que tomar cuidado, tá? Cuidado. Eu vou mencionar, mas cuidado. Existe um método mais tranquilo, que aí qualquer um pode fazer. O método mais tranquilo, vamos começar por esse. Se tiver que fazer, faça esse, tá ok? Para não ter nenhum tipo de risco. É o seguinte, você desenrolar isso daqui. Aí você pega com a tesoura mesmo e corta no comprimento. Utiliza uma régua para cortar com estilete, talvez. Aí seria um método simplesinho. Aí não tem risco nenhum. É só tomar cuidado ali, basicamente, se for utilizar um estilete e tudo mais. Mas para cortar com a tesoura é o método mais tranquilo. Existe um método, que foi o método que eu utilizei, que é como está aqui, ó. Que eu cortei com a lixadeira. Tá? Cortei com a lixadeira. Só que daí, cuidado, muito cuidado com alguns aspectos. Quando você for cortar com a lixadeira, daí você marca certinho, faz uma marcação com uma caneta, com um ferrinho para ficar a marcação onde você vai cortar, para cortar o mais reto possível. Aí os cuidados que você tem que tomar, muito cuidado. Ao cortar aqui, ele vai esquentar esse piche, ele vai escorrer. Dependendo aqui, não fica com o pé embaixo, esteja com calçado adequado e tudo mais. Mas o mais simples é mesmo, fique longe dele, porque ele vai escorrer no primeiro momento, que ele vai aquecer o piche na hora que cortar. Tá vendo? Pode ver que tá meio que meladinho aqui assim, isso não é um problema, tá ok? Aí, também tem outra questão que vai acumular aqui na lixadeira. Mas depois que ele secar aqui, você vem com alguma coisa e raspa, ele sai facinho. Aí tome cuidado com isso. Eu só estou mencionando, mas
preferencialmente utilize o outro método, tá? Mas basicamente é isso, galera. Então fica aí essas dicas. Isso daqui resolve muito a situação, tá? Até se eu conhecesse, até porque eu nem conhecia esse tipo de material em si, mas se a primeira vez que eu conhecesse, que eu fiz o telhado aqui para colocação de roof e tudo mais, cara, com certeza eu teria utilizado isso daqui, tá? O rendimento disso daqui na hora de fazer o processo, mesmo que aplicando o prime e depois aplicando a fita, é muito mais rápido e muito mais fácil do que você ficar aplicando silicone ali, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!